Ao longo do Memorial do Convento é denunciada a vivência extrema da religião na sociedade do século XVIII, o medo instigado no povo, a manipulação e ilusão criadas pela Igreja de forma a controlá-lo, tudo isto levado a cabo pelo Santo Ofício, evidenciando o seu poder. Há uma constante crítica à mentalidade do povo e aos cultos que eram praticados pelos crentes, como está presente no episódio da procissão da penitência e o do corpo de Deus. A religião é vivenciada, em Memorial do Convento, de uma forma intensa mas superficial. Mesmo confessando-se frequentemente, o povo não se redime dos seus pecados e continua a praticá-los. Por estas ruas, como a igreja a cada esquina, um convento por quarteirão, corre um vento de primavera que dá a volta à cabeça, e, não correndo o vento, fazem os suspiros às vezes dele, os que desabafam nos confessionários ou em lugares escusos, propícios a outras confissões, as da carne adúltera, oscilando na beirada do prazer e do inferno, ambos gostosos nestes dias de mortificação, de altares despidos, de lutos rituais, de pecado onipresente. A penitência quaresmal, que inclui as práticas de autoflagelação, da abstinência e da devoção religiosa, acaba por demonstrar a hipocrisia quer do povo, quer do clero, que supostamente, ao punir a carne, purifica a alma, mas os seus maus costumes não sofrem alteração. Agora é tempo de pagar os cometidos excessos, mortificar a alma para que o corpo finja arrepender-se. Ele rebelde é o insurreto, este corpo parco e porco da pocilga que é Lisboa. Vai ser a procissão de penitência, castigamos a carne pelo jejum, maceremo-la agora pelo açoite. Uma das personagens que retrata a grande devoção à religião é a Rainha Dona Mariana. Por ser muito devota, a sua vida é diretamente influenciada pela religião. Os seus atos e pensamentos eram moldados de forma a corresponderem aos padrões religiosos da época. Esta personagem é diferente de todas as outras que seguem o cristianismo, por não haver nela uma falsa fé. Dona Maria Ana, como razões acrescentadas de recato, tem a mais a maníaca devoção, com que foi educada na Áustria, e a cumplicidade que deu ao artifício franciscano. O povo português facilmente se deixa influenciar pela Igreja, vivendo consoante os ideais religiosos, deixando-se manipular, por medo ou por hábito, fazendo com que a Igreja mantenha o seu regime autoritário. Há um contraste entre os comportamentos típicos da religião e os comportamentos adotados pela sociedade, sendo estes indignos. O autor não só critica o povo que tenta redimir os seus pecados carnais com a religião, como também o clero, que uma vez mais é criticado com o episódio caricato do capítulo 8, onde um padre, que era mais das mulheres do que da religião, é apanhado em flagrante a cometer adultério e foge desprovido de roupas pela rua. O seu comportamento não é o indicado da sua condição de membro da Igreja. E eram isto 8 horas da manhã. Começava bem o dia. Gargalhadas pelas portas e janelas. Ver o clérigo a correr como lebre, com os pretos atrás, e ele de vergateza e bem apeirado. Benza o Deus, que um homem tão dotado, o lugar dele não é a servir nos altares, mas na cama de serviço às mulheres. Outro episódio onde é visível o adultério e até mesmo hipocrisia por parte do clero é o episódio do capítulo 9. Neste capítulo, o comportamento das freiras e do rei é merecedor das mais duras críticas, pois é com elas que Dom João V se diverte. De El Rei não falemos, que sendo tão moço ainda gosta de brinquedos, por isso protege o padre, por isso se diverte também com as freiras dos mosteiros e as vai empenhando, uma após outra, ou várias ao mesmo tempo, que quando acabar a sua história, se hão de contar por dezenas os filhos assim arranjados. Este episódio pretende chamar a atenção, mais uma vez, para os costumes desonestos das ordens religiosas. A Igreja sabe tirar partido da sua posição de superioridade e da influência que exerce sobre as pessoas, alertando todos para os perigos que correm caso não respeitem os mandamentos da Santa Igreja. É também de referir que a Igreja promove toda a espécie de desigualdades, pois age em função dos seus próprios interesses. A Inquisição é apontada como a principal arma usada pela Igreja para instigar o medo através da condenação de judeus, cristãos novos, hereges e feiticeiros, cujo espírito e a visão do mundo contradiziam com a mediocridade e a ignorância dos conceitos religiosos da época. Estes eram chicoteados, degradados ou até mesmo mortos, em nome de Deus e pela salvação das almas,
manifestando assim o seu ódio e intolerância. Todos os membros do clero, exceto Bartolomeu de Gusmão, são apresentados de forma bastante desprezativa. Perguntou el-rei: é verdade o que acaba de dizer-me Sua Eminência, que se eu prometer levantar um convento em Mafra terei figos? E o frade respondeu: verdade é, senhor, porém só se o convento for franciscano. E tornou el-rei: como sabeis? E Frei António disse: sei, não sei como vim a saber, eu sou apenas a boca de qual a verdade se serve para falar. A fé não tem mais que responder. Construa Vossa Majestade o convento e terá brevemente sucessão. Não o construa e Deus decidirá. Concluindo, podemos ver que, por um lado, as classes mais altas apoiam a ideologia e a maneira como a Igreja exerce o seu poder. Por outro lado, o povo vive assustado e oprimido, com atitudes ou pensamentos que possam significar o julgamento ou castigo impostos pela religião em autos de fé. Assim sendo, este não é capaz de evidenciar uma atitude crítica, estando presente um sentimento de impotência e falta de controle da sua vida, tal como os leitores podem ver na obra Felizmente ao Luar, através da personagem Manuel, e os restantes elementos do povo relatando o início do século XIX.